Kanoku Nanderu Yomoshita Boku wo Yumate kudasai. Não é nenhuma, é Yamete. Yamete kudasai. Muitos têm inveja da minha habilidade de cantar em japonês. Né? Por isso que eu evito. É pra quem pode, não é pra quem quer não. Por isso eu evito cantar, tá ligado? Olá pra você que está me assistindo. Eu sou a Alex. E eu sou a Gil. Vou tirar a remelinha do olho, tá ligado? E hoje a gente vai estar reagindo a Entenda Como Foi o final de Kimetsu no Yaiba. Ou Demon Slayer, né? Explicação completa de qual canal, Gil? Jovem Otaku. Isso aí, mano. Jovem Otaku, mas por trás das câmeras é um velho de 80 anos fazendo vídeo. Brincadeira. Não, eu não sei de nada, é só zoeira mesmo. Mano, a gente tomou tanto spoiler que o normal seria tomar spoiler agora, né, Gil? Mas acho que não vai nem ter. Eu acho que não. Se tiver poucos, não é nem Precisa um nem spoiler assistir interessante. anime, nem nada, porque já sabe a história toda mesmo. Mas enfim, antes de começar, deixe seu like, se inscreva se não for inscrito, ativa o sininho. Compartilhem. E simbora pro vídeo. 3, 2, 1. 3. Demon Slayer foi uma obra muito boa, mas infelizmente ela teve o seu fim. Por isso, nesse vídeo, eu vou te mostrar o que aconteceu no final de Demon Slayer. Essa história foi tão bem trabalhada que o final chega até mesmo a arrepiar. Então fica até o final pra você saber o que aconteceu no final da história. Tomara que o final tenha sido bom mesmo, porque... Galera, pra tristeza de todo mundo, Demon Slayer acabou. Foram muitos momentos tem muitos bons, animes como que por são exemplo, bons e o final a luta pô. contra a Família Aranha. Animes, Aquela mangás. luta foi épica, mesmo eles sendo fracos. E mesmo que a série tenha acabado às pressas, não ficou nada pra trás. Foi uma obra incrível. Mas uma coisa que também não pode ficar pra trás é o seu like, porque isso me incentiva a trazer mais vídeos como esse. Aproveite e se inscreve no canal e ative o sininho. Assim você vai receber os vídeos do canal assim que eles forem lançados. E como eu estou falando do final de Demon Slayer, esse vídeo tem spoilers. Mas então, vamos pro final. Depois que o Muzan foi derrotado, toda a organização dos caçadores de Onis foi dissolvida, e se passaram 3 meses. O Tanjiro, o Zenitsu e o Inosuke ficaram descansando na mansão das borboletas, e a Nezuko, que agora era humana de novo, estava junto com eles. Eles ainda estavam se recuperando da luta final contra o Muzan, e todos ficaram com marcas da luta, principalmente o Tanjiro, que perdeu o movimento da sua mão esquerda do cotovelo para baixo e também ficou cego do olho direito. Quando o Tanjiro acordou, todos foram visitar ele. O Uzui com as suas esposas, o irmão e o pai do Kyojuro Rengoku, os ferreiros e os ajudantes dos caçadores. E depois de conversar com todo mundo, o Tanjiro foi lá fora ver a Kanao. Ela tinha perdido quase toda a sua visão, e o Sanemi deu pra ela a Kaburamaru, a cobra que era do Banai. Depois disso, o Tanjiro, a Nezuko, o Zenitsu e o Inosuke foram morar na antiga casa deles nas montanhas. Quando eles estavam voltando, eles se encontraram com o homem que o Tanjiro passou a noite um dia antes do massacre da sua família. Ele, junto com algumas outras pessoas, deixaram a casa limpa por todo esse tempo. E também enterraram os corpos da sua família bem perto da sua casa. E quando eles viram a sua casa, eles tiveram uma visão da sua família dizendo que eles eram bem-vindos de volta. Então eles começaram a chorar e gritaram que estavam em casa. E até o Inosuke e o Zenitsu começaram a chorar depois de verem os dois. Então eles entraram dentro da casa e viram que estava tudo limpo. Mas aí o Inosuke olha para a parede e vê que tem algumas marcas de garras de uma fera que ele nunca viu antes. Mas na verdade, era só o lugar onde a família do Tanjiro mediu o tamanho. Aí o Inosuke na hora já falou que queria que medisse ele também, porque ele ia superar todo mundo, e ficou pedindo pra medir logo. Mas quando a Nezuko pediu pra fazer isso depois, ele deitou no chão e começou a gritar pra medir agora mesmo. Então eles mediram o Inosuke. Muito mimado, Todo mundo viveu feliz. Todos que sobreviveram continuaram as suas vidas e viveram uma vida normal.
Muitos viveram anos se felizes passaram, para sempre. todos tiveram filhos e os seus filhos também tiveram filhos, até chegar nos tataranetos do Tanjiro, o Sumihiko e o Kanata. O Sumihiko é muito dorminhoco. Enquanto ele estava dormindo, Caramba, ele se que- lembrou da sua avó que contava sobre os Teve Onis um pra enorme ele, time e skip de como aí. seu tataravô acabou com todos eles. O Sumihiko gostava muito dessas histórias, já o Kanata falava que era tudo mentira. Enquanto ele estava dormindo, o Kanata tentava acordar ele, porque senão ele iria se atrasar para a escola. Mas ele não acordou, então o Kanata foi e deixou ele dormindo lá mesmo. Depois a cena corta pro Yoshiteru lendo um livro de histórias do seu bisavô, o Zenitsu. E então a sua irmã Touko aparece e dá um chute nele e pergunta se ele está lendo o livro de mentiras do seu bisavô de novo. Eles acreditam que é tudo mentira, mas pelo jeito que é o Zenitsu, ele deve ter exagerado um pouquinho pro seu lado. O Yoshiteru ainda fala que eles são muito legais, porque arriscaram Final as suas assim, vidas. não, tá Então ligado? a sua irmã Fechado. obriga ele a ir pra escola. Enquanto eles estavam caminhando, o Yoshiteru fala que acredita que todos aqueles da história que arriscaram as suas vidas se reencarnaram em uma vida mais feliz. Mas a sua irmã nem ligou pra ele e viu no celular que o Japão tinha ganhado ouro nas Olimpíadas. Quem tinha ganhado era o Tenma Uzui, um descendente do Tengen Uzui. Então Ah, o que da Yoshiteru hora, vê uma garota bonita no Tem uma celular borboleta e já voando para aqui. pra ver. Ela era botânica e tinha descoberto a flor lírio da aranha azul, mas ela fez algo errado e fez todas as flores murcharem. Então o Yoshiteru falou que é muito cruel condenar uma garota tão bonita, mas a Touko disse que ele é um homem. Esse era o Aoba, que era o bisneto do Inosuke. Que porra. Depois disso, passou um carrinho com dois irmãos gêmeos. É um Esses treco. irmãos eram as reencarnações do Muichiro Tokito com seu irmão gêmeo. E depois que o carrinho passou, veio duas garotas e passou do lado dele. E o Yoshiteru já ficou falando do cheiro das garotas, mostrando que ele é velho. pervertido, igualzinho o Zenitsu. É. Essas garotas Não. são a reencarnação da Shinobu e Você da poderia dar Kanai. vários talentos Então a dos Touko seus se encontra antepassados com o demais. Kanata. E nesse momento, apareceu meio escondido. Mas os dois garotos que estavam conversando com o Kanata são descendentes de dois dos ferreiros, do Kotetsu e do Kanamori. Então a Touko com o Kanata começam a conversar. E tá na cara que um gosta do outro, mas eles ainda não são namorados. Depois disso, o Kanata vai pra escola junto com os dois. E a Touko pergunta do Sumihiko. Então o Kanata responde que ele ainda tá em casa dormindo. Enquanto eles estavam passando, eles veem um homem grande usando um avental rosa que estava cuidando de algumas crianças do maternal. Esse homem é a reencarnação do Gyomei Himejima. Enquanto eles Ah, a estão galera andando, que morreu, a Touko né, lá pergunta pra pro cima, Kanata teve que se no se caminho pra casa reencarnar, ele bem não da quer hora, passar velho. em um restaurante. Então ele pergunta se é aquele restaurante com o tema de cobra que serve porções gigantes de comida. E ela fala que sim. Os donos desse restaurante são as reencarnações do Obanai e da Mitsuri. Mas o Kanata falou que não sabe se pode ir lá de novo, porque outro dia o Yoshiteru É foi tipo um lá alívio, e olhou tá pros ligado? peitos da Tipo, mulher. a galera E a esposa morreu, dela se jogou tivesse uma faca vivo e neles tal, da aí cozinha. a E nessa reencarna aí dá hora, tipo o um Yoshiteru alívio. já Ah, mas grita pelo que é menos uma sim, acusação reencarnou. falsa. Então o Yoshiteru encontra um garoto que estava vendo uma pintura feita pelo Yushiro. O Yushiro ainda é um Oni e continua vivo, e ele só faz pinturas da Tamayo. Nesse momento, o Sumihiko acorda e percebe Viver que pra está sempre. atrasado para a escola. Então ele pula da janela e sai descendo os andares do prédio Ainda e sobrou sai um correndo para a Oni, escola. No caminho, ele passa por dentro de uma casa e tinha dois idosos jogando um jogo. Um deles era a reencarnação do Jigoro e o outro era a reencarnação do Urokodaki. Dentro da casa, que da tinha uma hora, TV ligada e estava passando uma reportagem do homem que bateu o recorde como o japonês mais velho vivo. Esse era o Kiryu Boyashiki, o filho do Kagayo Boyashiki. Então Caraca, o Sumihiko velho. continuou correndo e passou por cima de um carro de polícia. Esses policiais estavam atrás dele porque receberam queixas dos velhinhos que ele invadiu a casa. Um desses policiais é descendente do Sanemi, o Sanehiro Shinazugawa. O outro é a reencarnação do Geniya. Desde que os dois foram presos por fazerem cicatrizes um no outro Mano, com tá. facas, eles viraram praticamente irmãos. Enquanto isso, Ô, o bicho Sumihiko brabo lá, continua correndo pra escola. Mano, então teve ele passa foto do de todo lado mundo de aí três no crianças final, que tá estavam ligado? mostrando Não alguns só- brinquedos colecionáveis. Dois deles são a reencarnação do Sabip Nos da Makoma, e o protagonista. outro era o descendente No do Gil protagonista e Tomioka, o Gichi Tomioka.
Então um amigo do Sumihiko aparece correndo do seu lado, porque também estava atrasado para a escola. Ele é o Toujuro Rengoku, descendente da família Rengoku. E enquanto os dois estavam conversando, a polícia aparece atrás deles e manda eles pararem. Mas eles estavam tão distraídos conversando um com o outro que ninguém ouviu a polícia. Então quando o diretor da escola viu ele chegando perto do portão, já mandou fechar o portão mesmo faltando 3 minutos. Mas eles foram e pularam o portão. Esse diretor é descendente do Murata. Então os policiais foram até lá para falar com o diretor e ligaram para a mãe do Sumihiko. E no final, no último quadro, mostra a foto de todo mundo que sobreviveu na luta final. E também dos brincos do Tanjiro que estavam na família até os tempos atuais. Esse final foi bem incrível, já que todos aqueles que arriscaram as suas vidas para derrotar os zunis se reencarnaram e agora podem levar uma vida tranquila, sem muito sofrimento. Pra mim, foi um final incrível. Mas e aí? O que você achou do final de Demon Slayer? Comenta aí. E também eu peço pra você deixar o seu like, porque assim eu sei que vocês gostaram e faço mais vídeos assim. Aproveita também e se inscreve no canal pra você não perder os próximos vídeos. Veja os vídeos que estão passando pela tela, que eu aposto que você vai se surpreender. Valeu por assistir e fui! E galera, esse foi o vídeo, mano, adorei o final. Terminou bem fofinho, bem reconfortante. Boa, até chegar nesse final não é nada reconfortante. Não, é o que eu ia dizer. Reconfortante não, confortante. É bom quando uma história é assim. Pode ter muito sofrimento ao longo da história, mas no final terminar assim... É? É. E essas paradas de reencarnação e tudo mais, é tipo pra dar um alívio pra quem gostava de algum personagem que morreu, tá ligado? Sendo que não é a mesma coisa, porque reencarnação tanto faz, porque a pessoa não vai lembrar realmente do passado, então é como se fosse outra pessoa, mas... Tipo, mas ele sempre herda o jeito, né, do passado e tal. Só não vai ter a lembrança e tal, e tudo mais. E os descendentes, né, velho, bem da hora mesmo, focou em todo mundo ali que saiu vivo. E... o que mais me chocou foi o Oni que ficou vivo ainda. Infelizmente pra ele, né, ele vai viver para sempre. O vazio de uma vida que não se acaba. É tenso. Ótimo vídeo aí do Jovem Otaku, gostei. Mas enfim, se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva se não for inscrito, ativa o sininho. Compartilhem. E a gente vai ficando por aqui e até outro dia.